Muito que bem, Medcoffers, boa noite a todos vocês. Eu sou a Jaque, sou uma das coordenadoras, professoras. Acho que vocês já viram meu rostinho lindo por aí, né? E hoje eu tenho o prazer de receber a Mariana, né? Que foi minha caloura de faculdade, ex-aluna nossa aqui da Medcoff, que obteve alguns resultados aí. Deixa eu até dar uma olhada. Unicamp, em primeiro lugar, com nota 8,35. USP também em primeiro lugar. O Einstein em terceiro. E também aprovada na USP Ribeirão para psiquiatria, né, Mari? Isso mesmo. Muito obrigada, já que estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui, graças aos seus resultados, né, querida? Legal. Bom, aqui então a gente tem uma proposta de fazer o podcast com os aprovados. Para comentar um pouquinho a trajetória, dizer um pouquinho como é que foi esse ano que, no geral, os alunos consideram um ano muito penoso de estudos, com muitos sacrifícios. Então a gente queria saber um pouquinho de você, Mari, porque você não é daqui de São Paulo, né? Não sou. Boa noite, pessoal. Meu nome é Mariana. Eu sou do interior de São Paulo, minha cidade chama Orlândia, tem uns 40 mil habitantes, é perto de Ribeirão Preto. E eu vim pra cá pra fazer faculdade, né? Eu fiz aqui na USP, bem pertinho aqui do lado. Então eu mudei pra cá em 2017 pra fazer faculdade. E fiz os 6 anos de faculdade, sou a turma 105. E no meu 6º ano prestei a prova pra psiquiatria, não passei. E aí no passado eu fiquei estudando um ano a mais. E aí foi quando as coisas deram certo, se encaminharam. E agora sou finalmente a Rio de psiquiatria. No 6º ano você chegou a estudar bem firme, estava fazendo cursinho, você chegou a ter uma dedicação extra para a prova de residência ou você foi meio só no fluxo falando, bom, deixa eu tentar a prova aí, ver o que dá? Não, eu cheguei a tentar, estudei bem firme, assim, fiz grupo de estudos, fiz Medcoff no meu 6º ano também, então vocês já estiveram comigo na minha vida nos últimos 2 anos, então eu fiz Medcoff no meu 6º ano. Eu estudei bastante também no meu 6º. Inicialmente, assim, no começo do meu 6º, eu tinha um pouco de dúvida de prestar prova, eu até vim no Medcoff Academy conversar sobre isso e etc. Mas eu decidi realmente prestar a prova e não passei. E eu costumava, assim, eu acho que o principal é que foi muito duro pra mim não passar na prova. Eu fiquei muito triste, assim, muito arrasada. Mas o que eu entendi, eu costumava falar pros meus amigos e etc., foi que era uma batalha que eu não imaginava que era tão grande assim. Porque eu sempre pensei assim, não, se eu fizer tipo uns 70 e poucos na prova, 70, acima de 70, eu vou estar dentro. Era isso que eu pensava no meu 6º ano. E acho que a gente tá numa época agora que a gente tem que fazer umas notas estratosféricas para conseguir passar. Sim. Então, o que eu senti no final do meu 6º foi que era uma nota e uma prova para qual eu não esperava que a batalha era tão grande, assim. Eu precisava de muito mais do que era o meu objetivo ao longo do ano, assim. Então eu me preparei para uma batalha e ela era maior do que eu imaginava. Você ainda tinha um pouco aquela mentalidade que às vezes a gente traz da faculdade do 5 é 10, né? Exato. Tipo, beleza, se eu tirei esse, qualquer 5 é 10, o que importa é ser uma nota mínima. E hoje em dia você não dá mais para correr atrás do mínimo, porque a gente não consegue nem prever qual vai ser o mínimo. A escalada da prova de residência está muito grande, né? Tá muito grande. Eu acho que antes talvez não precisasse de tanta nota, mas acho que agora com tanto de gente se formando e com tanto cursinho maravilhoso, então a formação se torna muito parecida, assim, para fazer prova. E aí, como todo mundo tá se dedicando muito, as notas ficam estratosféricas, então fica muito, tá assustador, assim, assustador as notas. Não, a gente tem sentido isso, os níveis de dificuldade das provas também estão chamando muita atenção. Mas assim, Mari, algo teve na sua rotina, não sei, que extrapola, assim, o ano é feito de meses, que são feitos de semanas, que são feitos de dias, né? E algo teve pra gente obter tantos resultados assim, né? Então, queria saber um pouquinho mais de você, assim, você começou o cursinho, você foi nossa aluna do extensivo e intensivo, né? Quando que você começou realmente a estudar? Quando que você sente que você engatou uma rotina legal de estudos no seu ano? Como eu tinha estudado já bastante no meu 6º ano, e acho que isso vale para muita gente que está recomeçando agora nessa fase, e talvez voltando a estudar mais um ano, eu tava cansada, assim, eu não aguentava ver. Um mini burnoutinho, assim, Total, né? assim, tipo, eu não aguentava ver as questões. Eu falava, meu Deus, estou aqui de novo.
tipo, de novo isso e mais uma vez. Então, eu acho que é difícil recomeçar. E eu acho que isso tem que ser reconhecido. Então, eu sabia que eu tava cansada, eu sabia que eu precisava descansar e dar um tempo para poder recomeçar. Sim. Então, eu voltei, eu comecei a assistir as aulas do Medcoff de novo, mais ou menos na metade de fevereiro. Foi quando eu voltei a estudar. Pós-carnaval, e as aulas, né? Pós-carnaval. Foi assim, uma semana, na semana do carnaval, assim. Foi tipo uma semana antes do carnaval, pra engatar, e depois pós-carnaval. Porque eu amo carnaval também, então foi ali depois do pós-carnaval. Sim. E então eu comecei um pouco depois do cronograma de vocês. Mas eu acho que uma das minhas filosofias do ano foi que tava tudo bem. Eu não ia conseguir ver tudo, e tava tudo certo. E eu não já ia começar com a pilha de, meu Deus, estou atrasada, como eu vou fazer isso? Eu ia começar a partir daquela semana que eu comecei. E vocês têm, tipo, muitas aulas importantes antes, assim, as aulas de trauma, então eram aulas muito, muito importantes. Então, como a gente já prevê que os alunos vão se atrasar um pouco, a gente até organiza o cronograma pensando em aulas mais importantes no começo mesmo. Mas é interessante, porque você falou assim, eu não vou entrar nessa pira de eu tô atrasada. Porque, assim, alguns alunos caem numas engrenagens do mal que eles não conseguem se desfazer desse sentimento de, meu Deus, a matéria está acumulada, eu estou atrasada, são aulas super importantes, o que eu vou fazer? E como é que foi essa experiência para você, de você falar, não, eu estou centrada, eu estou no meu caminho? Sim. Acho que, em primeiro lugar, assim, a gente estava até conversando disso antes, assim, e acho que é importante a gente falar. Isso não é uma receita de bolo, assim, não é uma receita de bolo. Se fosse, a gente estaria aqui falando sobre a receita de bolo e todo mundo passaria. Exato. Mas não é. Então, acho que tudo que eu for falar aqui foi algo que serviu pra mim, mas não existe uma receita mágica. E eu sempre falo pras pessoas, usem isso, tipo, sejam filtros, não sejam esponjas. Então, tipo, ouçam o que as pessoas estão te falando. Eu sempre busquei falar com gente mais velha, com gente que já tinha passado pelo que eu passei. Ouça e pega o que funciona pra você. Eu acho que o principal é se conhecer e ver o que funciona pra você. E nem tudo vai funcionar pra você. Então, o que funcionou pra mim não necessariamente vai funcionar pra você. Então, ouçam e filtrem o que funciona e joga fora o que não funciona, porque vai ter coisa que não vai fazer nenhum sentido. Então, quando eu comecei, assim, em fevereiro, eu falei, olha, eu não vou me desesperar agora. Eu vou começar a partir dessa semana. E quando for dando tempo, eu vou vendo aulas que eu acho que eu preciso e que são importantes e vou pegando ao longo das semanas. Isso. E foi isso que eu fui fazendo. Eu priorizei as aulas verdes, sempre priorizei as aulas verdes, mas eu também usava, como eu já vinha de um ano que eu tinha estudado, eu sabia onde eu não sabia as coisas também. Então eu usava também isso de referência. Então, às vezes, se tinha sobrado alguma aula que eu sabia que eu tinha muita dificuldade, eu voltava e assistia essa aula. Independente dela ser amarela, vermelha, Nossa, verde, excelente isso. E eu acho que agora também você estava falando até que vocês têm agora o Coffee Express, né? Que é uma ideia de amenizar isso. Facilitou um pouco, conforme a gente está constantemente pensando aqui, construindo a metodologia e recursos para conseguir lidar com essa enorme quantidade de conteúdo que as provas estão cobrando. Então, esse ano a gente colocou o Coffee Express, que são umas aulinhas de 5 minutos com os pontos principais. Então, a gente facilitou muito, mas eu acho que esse ponto que você pegou de você conhecer um pouco as suas falhas e saber falar, bom, tudo bem, de repente eu vou deixar uma aula verde completa ser assistida de lado para ver uma aula que é amarela, que é vermelha, porque eu sei que este assunto me falta, eu acho que é um ponto muito essencial, sabe, Mari? Que alguns alunos, às vezes, eles não se sentem confiantes de pensar a trajetória deles. É claro que a gente faz a metodologia do cursinho e tem todos esses recursos para ajudá-los a se pautar, para dar um norte para eles, mas que cada um está na sua jangadinha nessa vida, né? Exato. Acho que não tem essa jornada, assim, é um ano de muita insegurança. Acho que é um ano que você nunca sabe se você está estudando certo, se você está fazendo o suficiente, E eu nunca tive essa certeza, assim, tipo, eu acho que nunca, nem no vestibular e nem agora, assim, de que estava tudo bem, de que estava no caminho. Eu acho que você tem indícios, mas você não tem certezas. E eu acho que a gente vai se apegando nessas coisas de, vou completar o cronograma inteiro do Medcoff, porque aí sim, aí eu vou ter que passar. Aí vai ser óbvio que eu vou passar. E não é assim. As coisas não funcionam assim. É importante ver onde que você tá falhando. Porque às vezes o segredo não é ver todas as aulas. O segredo é ver o que você precisa. O segredo é fazer as questões que você precisa. É corrigir com calma as coisas. E ir se descobrindo ao longo do processo. Eu acho que eu mudei de estratégia muitas vezes ao longo do ano. O ano não é linear. A vida não é linear. Você tem coisas acontecendo fora da prova. A prova é importante. Mas eu lembro que meu pai me ligou antes da USP São Paulo, que era a prova que eu mais queria. E falou assim, olha, isso aqui é importante sim, mas não é imprescindível.
Espero que você leve isso pra sua vida, porque tem coisa muito mais importante nessa vida. Tem muita coisa acontecendo além disso. Então, a vida, ao longo desse ano, não vai ser linear. Tem coisas de fora da prova de residência acontecendo. Então, também saber disso e ter paciência, ver onde são suas falhas, onde você pode melhorar. E não só querer cumprir cronograma pra ficar com a consciência tranquila, sabe? Porque às vezes não tá te ajudando de fato, assim. E eu gostei desse ponto que você falou, de trabalhar um pouco com a incerteza, né? Do tipo, você nunca vai ter, não existe você fazer o checklist para você falar, não, agora está tudo perfeito, como deveria estar, posso deitar a cabecinha no meu travesseiro e dormir em paz. É um ano que se tem um propósito maior e com isso ele é permeado de muitas angústias. Mas você tinha alguma coisa que você falava, não, beleza, para você se pautar mesmo, uma coisa que fosse autorreferencial, para você conseguir dizer a si mesma que você estava comprometida com o seu processo de estudos? Eu tinha. Assim, eu sempre fui assim, eu sempre quis me esforçar muito, eu sabia que era o ano que eu teria que abdicar de muita coisa, que fazia parte do processo. E era isso, eu precisava de um feedback de que estava suficiente para minha cabecinha. Pra eu tentar tranquila no travesseiro. Né? Exatamente. Pra eu ficar um pouco mais em paz comigo e com toda a ansiedade desse ano. E aí eu comecei, inicialmente no ano, a tentar fazer por número de questões. A fazer, tem que fazer tantas questões por semana. Mas eu sentia que aquilo não era produtivo pra mim, porque às vezes eu só tentava fazer um monte de questão, que eu nem tava lendo direito, às vezes, só pra cumprir o número de questões. Sim. Então, o que eu fiz, e eu até falo para as pessoas que parece meio obsessivo, assim, mas realmente me trouxe paz e tranquilidade, foi de cronometrar quantas horas eu estava estudando por semana. Eu lembro que no começo do ano eu assisti uma aula de vocês de organização de estudos. Sim. E vocês falavam de uma meta de 25 horas semanais, e isso ir progressivamente aumentando. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, não, mas não é tão difícil atingir 25 horas semanais, umas 5 horas por dia, tá tranquilo. Mas na hora que você, de fato, cronometra, e não é cronometra, tipo, estou mexendo no celular, ou estou fazendo outras coisas e eu tô contando essa hora de estudo. Não, eu fazia, tipo, Pomodoro, tempos de 1 hora, tempos de 40 minutos. Meu Deus! Era realmente, assim, intenso, mas me ajudava. E foi muito bom pra mim. Porque aí eu me forçava a estar ali naquele momento, a não estar fazendo outras coisas, a estar presente ali estudando. Sim. Então eu cronometrava quantas horas por dia eu estava fazendo, e isso incluía, tipo, questão, ver a aula, fazer prova, e eu fazia uma planilha, assim, no Google Drive. Tipo, de quantas horas naquele dia eu estudei. E aí, no final da semana, eu via quantas horas tinha dado. E assim, se tinha dado essas 25 horas, se não tinha, se tinha passado dessas 25 horas, se tinha dado menos. E isso era um norte pra mim, pra me guiar, de olha, eu preciso de mais horas de estudo. Porque às vezes é uma semana que você achou que você estudou muito, você vai lá e fala assim, não foi tanto. Às vezes você só foi fazendo outras coisas e se distraindo com outras coisas. Então, pra mim, número de questões, que eu acho que é uma coisa que a galera usa muito, nunca funcionou. Mas cronometrar minhas horas de estudo e ver quantas horas eu estudei no dia, e até de, nossa, esse dia eu estudei bastante, tá tudo bem, deixa eu ir lá fazer alguma coisa que eu gosto agora, sabe? Eu acho que isso foi muito bom pra mim, de chegar no final da semana falando, não, tá suficiente, tá indo bem. Tipo, eu tô caminhando como eu gostaria de caminhar. Então, às vezes a gente tem muita dificuldade, a gente repara que alguns alunos nos buscam por uma grande ansiedade de uma... Parece que tem um demôniozinho aqui na orelha deles falando constantemente que está insuficiente. Sim. E assim, cada um tem que trabalhar com as suas angústias, seus anseios, por mais que a gente auxilie, mas é bem interessante esse mecanismo, esse feedback que você falou. Isso funciona para mim, é com isso que eu vou me pautar, horas de estudos dedicada, não exatamente número de questão, né? Exatamente, assim, eu acho que sempre vai ter alguém te falando que não é suficiente, e nós somos nossos piores juízes, sempre. Somos. Então, normalmente somos nós mesmos. E é isso, assim, eu nunca tive a sensação de que, nossa, estou fazendo muito. Eu sabia o tanto que eu estava estudando, eu sabia que eu nunca tinha estudado tanto na minha vida, talvez similar ao vestibular. Mas acho que a gente sempre acha que dá pra fazer mais. A gente nunca percebe, talvez, aquele seja o nosso limite, assim. E isso me dava um norte de calma, tá tudo bem. Você pode viver sua vida, você pode continuar com as suas coisas e pode respirar. E assim, a gente tá falando de muitas dicas, e eu acho que todas são úteis e muito válidas, mas é aquilo também que a gente tava conversando. Quem passa não é super-herói, super-humano, nada disso, assim. É estudo, é esforço. Eu sempre gostei muito de acreditar em esforço. Sempre me falavam na minha família, nada resiste ao trabalho. Então é esforço, às vezes é tipo colocar a bunda na cadeira e estudar. E às vezes isso nem vai ser suficiente, mas é por onde a gente consegue começar, assim. E não existe, infelizmente, fórmula mágica. E é difícil, é um processo muito difícil, que acho que todo mundo, é impossível não sofrer nesse ano de preparação na residência. Foi um ano
um ano difícil. Muito difícil. Mas muito interessante isso que você falou, que ninguém que passa, ninguém que obtém essas notas, essas colocações, por exemplo, que você obteve agora, são pessoas extraordinárias. Na realidade, são pessoas que sabem se dedicar, que conhecem as próprias falhas, que vão lá e trabalham. Até porque quando a gente pensa que alguém é extraordinário, necessariamente tem algo que nos falta. E se a gente ficar com esse sentimento de que algo nos falta para estar no lugar que a gente tanto deseja, você já está de largada se condenando a não estar lá, né? Exatamente. Então, acho bem interessante a gente tirar um pouco essa idealização aqui de todos os entrevistados que a gente traz dos primeiros lugares, sabe? Sim. Mas tem algumas outras coisas que você falou aí, um pouquinho mais no campo de metodologia, que eu queria que você comentasse um pouquinho, compartilhasse a sua experiência. Porque assim, o que a gente faz aqui é compartilhar experiências das pessoas que utilizaram a nossa metodologia. E você falou bastante um pouquinho de fazer prova, se eu não me engano. Como é que era isso? Eu fiz bastante prova, muita prova ao longo do ano. E eu também tive a minha planilha de provas, assim. Então, eu colocando quais provas estava fazendo, quanto eu acertava em cada área, porcentagem de acertos e uma observação no final, assim, tipo... Uma pessoa muito organizada. E uma observação do tipo, essa prova eu já conhecia, foi por isso que eu fui tão bem nessa prova. Uma prova que eu achei muito difícil. E aí, no começo do primeiro semestre, eu fazia uma prova a cada 15 dias. E corrigia normalmente, tipo, faço no final de semana e corrijo ao longo da semana. No segundo semestre, até metade de outubro, mais ou menos, eu comecei a fazer uma prova por semana. E a partir da metade de outubro, novembro, eu fazia uma prova por dia. Então, tipo, uma prova por dia da semana, assim, no final de semana não. Mas uma prova por dia da semana, assim. Aí eu fazia a prova de R1 das instituições que eu ia prestar. Então, eu prestei em Unicamp, prestei ICE, prestei USP Ribeirão, prestei USP São Paulo, Unifesp, também depois decidi prestar no final do ano. E de outras provas similares também, que a gente falava muito de prova similar. Sim, provas irmãs, tipo do SURSE, né? Do SURSE eu fiz bastante prova também. E provas de R+, eu também fiz. De R+, como é que você selecionava? Porque de R+, no geral, quem vai prestar o R1 tem até medo de pegar uma prova de R+, e só levar tapa na cara, assim, só sair com a autoestima tendo que pegar ela do chão, entendeu? E como é que era a experiência para você de fazer uma prova de R+? Eu acho que, as provas de R+, que eu fazia, eram as R+, de cirurgia, R+, de masto. Masto tem metade da prova de gineco, metade da prova da cirurgia geral daquele ano. Então era questão meio que repetida, assim. Só que tem R+, de gineco. E fazia também as provas de R+, de pediatria. E o R+ de clínica eu não fazia, porque era destruidor, desesperador. Porque eu falava assim, meu Deus, não é possível que eu tenha que saber isso. Aí era me tirar do jogo. Assim, eu falei, não vou fazer isso, não vou passar por isso. Não precisa dessa humilhação. A gente tem que, assim, se desafiar, mas não precisa de tanto também. E aí, essas outras provas de R+, que a gente fazia, eu fiz principalmente mais no final do ano com o meu grupo de estudos. E aí, eu acho que, atualmente, considerando a prova de R1, o nível que tá bem similar às provas de R1 de nível. Tem algumas questões que a gente sabe. Você olha e fala, não, eu não tenho que saber isso. Realmente não tem. Tem algumas questões que são muito específicas, mas dá pra, quando você está fazendo uma prova, você perceber que é uma coisa muito a mais do que cobra em prova de R1. Só que muitas das coisas dessas provas de R+, são coisas que estão sendo cobradas da gente em prova de R1. Sim. Então eu acho que te ajuda a entender a prova, a entender como está sendo cobrado, e às vezes são questões que são usadas no ano seguinte. Então eu acho que é uma coisa que faz muita diferença, porque eu acho que você começa a entender a prova. A entrar no espírito da coisa, né? Exato. Acho que no vestibular eu sempre pensava, no dia que eu for fazer a prova, eu preciso encarar a prova como uma velha conhecida minha. Não pode ser uma surpresa pra mim naquele dia. Eu preciso estar minimamente ambientada. E aí eu acho que fazer muita prova antes faz com que no dia da sua prova de verdade, ali que já é um dia naturalmente que você vai estar muito ansioso, muito tenso, pelo menos você já saiba mais ou menos como o examinador pensa, mais ou menos o que vai acontecer ali. Como aquela branca escreve, né? Exato. Acho que tira um pouquinho do elemento de surpresa e te deixa 1% mais calmo. Não dá pra ficar calmo, mas 1% mais calmo. Então, acho importante conhecer as provas e fazer essas provas. E você falou que no começo fazia a cada 15 dias, depois passou semanal, depois chegou
uma por dia. Uma por dia. Então, assim, você chegou a fazer provas em detrimento de ver aulas, por exemplo, pelo que eu tô calculando. Sim, total. Principalmente no final do ano, assim, no segundo semestre eu já via menos aula, mas eu sempre fui uma pessoa auleira, eu adoro aula. Então, assim, não consigo me desapegar muito das aulas, então assisti aula no segundo semestre, mas eu já fui vendo bem menos do que eu via no primeiro semestre. E aí, nessa parte que eu fazia prova quase todo dia, eu praticamente não via nenhuma aula. Via de alguma coisa que eu tava mais na dúvida, alguma outra aula, mas eu já assistia menos aulas do cursinho e fazia mais prova mesmo, assim. Eu fazia prova de manhã, quando era todo dia, eu acordava de manhã, fazia prova, e à tarde eu corrigia a prova com o meu grupo de estudos. E então isso foi uma coisa que a gente fez a partir do final de outubro, começo de novembro. Como é que era essa correção que vocês faziam? A gente normalmente, cada um fazia na sua casa, de manhã o grupo, a prova, e à tarde a gente ia passando pelas questões e discutindo, o que você ficou na dúvida, você acertou, você errou, por que você errou, o que você pensou? E a gente ia discutindo os temas, e esse tema eu tô mais na dúvida, vamos revisar? Aí a gente falava um pro outro e revisava os temas. Então acho que é uma coisa que torna o processo de correção mais dinâmico. O outro te explica e você explica para o outro, então você aprende muito mais também de estar explicando para o outro e de estar recebendo uma explicação ali. Eu acho que vai criando memórias afetivas, sabe? Sim. Tirando que eu acho muito bom você estar com gente que tá ali no mesmo barco, também na sua jangadinha, junto com você na mesma jangadinha, assim, sabe? Era um grupo muito especial e que tornava uma rotina que podia ser muito pesada, muito mais leve, assim. Então eu tava feliz de ir pro grupo, não era um peso. E eu acho que é importante a gente encontrar coisas que deixam a rotina mais leve mais nessa reta final, né? Eu acho que é importante encontrar coisas que te vinculem afetivamente bem com o fato de que você tem que parar para estudar para residência. Porque, assim, uma coisa que eu pelo menos gosto de pensar, quando eu lembro do meu ano de residência, far, far away, é que era um ano de dedicação, mas não foi um ano ruim. Não foi um ano com sacrifícios, foi um ano com foco, foi um ano com certos parâmetros, obviamente, mas afetivamente na minha memória não está marcado como um ano ruim, entendeu? Porque eu acho que muita gente fica se açoitando acerca de ter que estudar para residência. Então, muito boa a experiência com o grupo de estudos. Foi muito boa. Eu acho que é um ano muito difícil, assim, tipo, eu acho que principalmente nessa reta final, eu lembro de nunca ter estado tão cansada na minha vida, assim. Mas acho que é um ano que a gente tem encontrando mecanismos de amenizar um pouco tudo isso, né? Eu sempre falo, é uma maratona, não é uma corrida de velocidade, porque não adianta você dar uma raça o ano todo, se acabar no processo e chegar na hora da prova você não dá conta de fazer, sabe? Acho Morrer que na estudar, praia, né? Exatamente, pra estudar você tem que estar com a cabecinha mais em paz e mais tranquila com as coisas. Não tem como, senão você não retém informação, você não aprende e fica muito sofrido. Acho que não é justo com a gente, né? A prova já é muito sofrida, a concorrência já é muito desleal, então acho que fica injusto com a gente ficar se matando o tempo todo, se machucando o tempo todo. Mas e de recursos que você utilizava, assim, mais um pouco mais objetivo dessa parte de metodologia? A gente fala bastante também para os alunos de flashcards, porque retornar naquilo que você errou, e muitas vezes isso traz uma carga emocional desagradável. O aluno não quer ficar entrando em contato com isso, porque mostra para ele o que ele não sabe. Mas, assim, conta um pouquinho melhor pra gente, como que você trabalhava para você conseguir retornar naquilo que você não sabia? Você fazia revisões, flashcards, o que você explorava mais? O que eu mais fazia era flashcard. Eu tentei fazer a revisão espaçada, intervalada, baixei a planilha. Não funcionou Não funcionou pra mim. Acho que é importante. Tipo, eu tentei algumas coisas que não funcionaram. Então tá tudo bem mudar de rota e ver o que não funciona pra você. Sim. Tentei, eu esqueci da planilha, não voltava na planilha. Aí eu não sei, não funcionava, não gostei. E aí eu comecei a fazer flashcard, que era uma coisa que vocês sempre ensinaram muito. Assim, eu lembro que vocês sempre falavam, cada erro é um flashcard. No meu sexto ano eu comecei a fazer, mas aí eu não tinha muita disciplina com isso. Assim, eu fazia um dia, depois de um mês eu voltava, e não dá pra ser assim flashcard. Então o que eu fazia flashcard. Vocês tinham os coffee cards, mas eu acabei já criando os meus próprios. Então, a partir dos meus erros mesmo, porque também é um método muito bom de lembrar. De você errar e você fazer um flashcard. Então, eu usava o Anki, aí eu fazia meus flashcards lá, ou a partir de alguma aula que eu tava assistindo, a partir de questão que eu errei, ou na correção da prova, tudo que eu tinha errado, algo que eu até tinha acertado, mas eu achava que eu ia esquecer no futuro, que era uma memória que não estava muito bem fixada ali pra mim, eu fazia um flashcard daquilo. Eu dividia por áreas. Interessante esse seu feeling de eu acertei.
mas eu não tenho esse conceito ainda em mim, entendeu? Porque muito aluno vai do tipo, às vezes até acertou no chute, mas qualquer feedback positivo é um feedback positivo e acaba confiando só nisso e é um caminho ilusório. Acho que a gente tem que ser muito honesto com a gente, porque é uma delícia acertar a questão. Você sente, tipo assim, muito bem, muito bom, mas assim, acho que a gente tem que ser honesto. Eu acertei porque eu realmente sabia, eu acertei meio ali, assim, no chute, ou não tô sabendo muito bem aquilo. Então, mesmo a questão que eu acertava, eu olhava a questão também, talvez um pouquinho mais rápida, quando eu já sabia o assunto, mas achava que eu tava muito bem consolidado, eu virava flashcard. Ia fazer todos os dias flashcard. Todos os dias. Assim, às vezes pulava 1, 2 dias, mas eu tentava ser bem religiosa com isso, assim, de fazer todos os dias, porque senão eu acumulava. E a partir do momento que eu tinha que fazer muito flashcard em um dia, minha revisão não era tão bem aproveitada. Um conhecimento mais dividido e mais espaçado é muito bem aproveitado. E eu fazia todo dia flashcard, dividia por matéria e ia fazendo. E às vezes, assim, eu pegava um tempinho que eu tinha e começava a fazer. Às vezes eu estava, tipo, no metrô, no ônibus, eu fazia. Ou fazia em casa quando não sobrava tempo à noite. Mas eu acho que dividindo ao longo dos dias, não fica... Às vezes eu tomava, tipo, 20 minutos por dia, assim, sabe? E é uma coisa que eu falo que me ajudou muito, porque eu lembro de estar na prova e lembrar do meu flashcard na cabeça, assim. Pra mim, esse último ano foi a coisa que mais foi transformadora. Flashcard, pra mim, foi reveladora da verdade. Foi revelador. Tipo, eu sempre falo isso de seja filtro, mas assim, flashcard pra mim é uma coisa que eu achei fora de série. Foi muito bom, me ajudou muito. Interessante. E é exatamente isso, né? Para fazer flashcard, você não necessariamente precisa reservar o tempo de estudos, sentar na sua escrivaninha limpa com o seu reloginho, não sei o que lá. É uma coisa que você consegue encaixar entre atividades e muitas vezes vai aumentando seu tempo de estudo e sua capacidade de memorização de uma forma que você não está nem percebendo, mas está em exponencial, né? Exato. E às vezes é aquela chavinha para acertar aquela questão que estava te faltando. A gente estava até conversando aqui antes, né? Eu sou muito da filosofia e acho que isso foi uma virada de chave para mim esse ano, de feito é melhor do que perfeito. Nossa, aí o ótimo é inimigo do bom. Onde pinga não seca. Onde pinga não seca. Eu adoro essa, entendeu? Exatamente. Então foi um ano em que eu fiz muito isso, assim. Eu parei de esperar por um momento perfeito para fazer a prova, por um momento perfeito para estar estudando. Então era isso, eu estava no metrô, eu fazia flashcard. Ou mesmo ouvia aula, assim. Eu gostava de correr, aí eu ia correr no Ibira e voltava para casa caminhando, ouvindo alguma aula. E tá bom, eu tava ouvindo aquela aula, ia ser muito mais produtivo, talvez se eu tivesse sentada na cadeirinha com o meu café, talvez. Mas na verdade, provavelmente eu nem ouviria aquela aula porque eu não teria tempo naquela semana. Então qualquer coisinha que entrasse já era muito bom. E às vezes é aquilo que entra que te garante a questão. Então, assim, acho que entender que não precisa estar no momento perfeito para fazer as coisas é uma coisa que é transformador, porque você consegue fazer muito mais coisa, você não fica esperando para as coisas acontecerem da melhor forma possível, mas vai encaixando na sua rotina. Então, ouvir uma aula enquanto você está caminhando, às vezes, ou, vou viajar esse final de semana, aproveita a sua viagem, mas às vezes você tirar, tipo, 1 horinha de estudar, vai te deixar mais em paz com as coisas, e você vai conseguir aproveitar mais sua viagem também, e estudar também. Então, acho bom isso. Isso é uma coisa que, às vezes, os alunos têm dificuldade para balancear ao longo do ano, que são atividades pessoais com horas de estudo, muitas vezes estão em atividades pessoais e se açoitando, porque não estão se dedicando ao estudo. É motivo de angústia. Mas eu acho bem interessante isso que você falou. Você foi viajar, você teve algumas viagens, pelo visto, ao longo do ano, mas não é que você tinha que se obrigar não, estou viajando, eu tenho que parar 100% de estudar. Às vezes, inclusive, você aproveita melhor a viagem se você estudar um pouco nela, né? Exato. Interessante isso. Não é ficar, tipo, noiada, assim, não é disso, assim, é só de, tipo, olha, eu quero fazer um pouquinho de tudo, é importante pra mim agora viajar com os meus amigos, ou estar com a minha família, então eu vou fazer isso. E dá pra encontrar um equilíbrio, assim, tipo, eu lembro que eu fui viajar com os amigos, aí eu acabei abordando um pouquinho de todo mundo e fiquei lá 1 horinha fazendo umas questões, assim. E pronto, tipo, eu aproveitei o dia muito mais tranquilo que eu tinha feito umas questões, ou eu voltei fazendo um grupo de estudos com meus amigos no Meets, assim, sabe? Sim. E não é que isso foi penoso pra mim, foi isso, me ajudava a ter um equilíbrio das coisas, sabe? E é importante você ter esses momentos, assim, foi um ano em que eu sabia que era importante pra mim estar com a minha família, estar com os meus amigos, com o meu namorado, com as pessoas que eu amo. O namoro sobreviveu? Sobreviveu. Aê, boa. Sobreviveu. E então acho que é um momento que é importante você também valorizar isso, porque você tem que estar com a cabeça tranquila para poder estudar. Então eu acho que é encontrar o equilíbrio, que não é fácil, porque eu acho que a gente se culpa muito. É muito mais tranquilo agora estar falando isso.
Mas enquanto eu Do vivi lado de isso, cá, né? do lado de cá é muito mais tranquilo, eu reconheço isso, então eu acho importante fazer esse disclaimer. Quando a gente tá vivendo, é muito mais difícil, a gente fica muito inseguro do que fazer. Mas acho que ter segurança de que a gente tá fazendo o melhor que a gente consegue, de que tá tudo bem achar um equilíbrio entre as coisas, sabe? Não precisa deixar de fazer tudo da sua vida, não precisa deixar de estar com quem você ama, porque isso também é importante, sabe? Ah, total. Às vezes a gente vê muito aluno subestimando questão de saúde mental ao longo desse ano de residência. E assim, não tem como subestimar isso, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, eu achei bem interessante da sua trajetória, porque a metodologia, nossa metodologia, ela foi crescendo conforme ela foi se desenvolvendo, obviamente, e conforme baseado numa demanda das próprias provas, que estão cobrando cada vez assuntos mais avançados, conteúdos cada vez mais absurdos. E eu achei interessante que, pelo visto, então, você trabalhava bem fiel com a coisa que a gente falava do flashcard, com as provas na íntegra, revisão intervalada foi uma coisa que você viu que não serviu para você e você deixou de lado. A priorização de aulas verdes, amarelas e vermelhas, é lógico que te dava um norte, mas você se norteava essencialmente pelas suas próprias necessidades, porque muitas vezes os alunos eles ficam até se sentindo um pouco perdidos nesses tantos de recursos que a gente disponibiliza para eles, e a gente tenta falar isso, que não é exatamente uma receita de bolo, às vezes aquilo não vai servir para você, mas que você tem que ter um método de revisão que sirva para você, você tem que ter um método de assistir aulas, uma metodologia que você veja que assim você está se dedicando, e isso é um pouquinho que você está narrando aqui pra gente, né, Exato. que foi bem, bem interessante da sua trajetória. Às vezes vocês são profissionais disso, assim, vocês sabem o que vocês estão falando. Então, acho que uma coisa boa foi confiar no que vocês estavam falando, assim, confiar no cursinho que você está fazendo, nas aulas que você está fazendo. Acho que isso faz muita diferença mesmo. Então, eu acho que a partir desse momento que você também confia nisso, você também pode ter o poder de conseguir ver o que funciona para você ou o que não funciona para você. Legal. E assim, que mais que você gostaria de dizer sobre passar essa arrebentação, fazer essa prova para os nossos alunos? Estou dando aqui uma olhada no chat, tá? Tá chegando linda, Mari, parabéns. Obrigada. Exato. Bom, funcionando, qualquer dúvida, uma verdadeira aula de disciplina. A Mariana é um exemplo, muita admiração. Só elogios aqui no chat. Obrigada aos meus amigos. Obrigada, amigos. Você tem fãs, entendeu? Amigos, obrigada. Mas tem alguma outra coisa que você gostaria de pontuar para essa galera, para nossa lanterninha de angustiados que está agora batalhando esse ano, que nós estamos em março, que ainda tem tudo para rolar esse ano, tem todo o tempo do mundo para encontrar o próprio ritmo, para encontrar a própria maneira de fazer com que as coisas funcionem. Sim. Uma mensagem final, assim, que talvez você gostaria de deixar. Acho que uma junção de tudo, assim. Acho que o primeiro de parecer ser muito clichê, mas de confiar em vocês, assim. Sempre falo, meu pai sempre falou, nada resiste ao trabalho, então confie nas coisas que vocês estão fazendo, de confiar nos estudos, confiar no cursinho também. Vocês sabem exatamente o que vocês estão fazendo, vocês têm tanto de aprovação por uma razão, então acho que de confiar também no cursinho que está fazendo, e entender que não é uma corrida de velocidade, é uma maratona, então se cuidar ao longo do processo. Saber que a angústia e a ansiedade vão vir, então fazer terapia também acho que é uma mensagem final muito importante. Muito importante, com certeza. Exato, porque acho que isso ajuda muito ao longo do ano, a gente vai ficar centradinho, vai ficar mais em paz com as coisas. E eu acho que principalmente isso de feito é melhor do que perfeito. Acho que a gente se apegar menos a coisas externas, a querer tudo perfeito, a querer tudo da melhor forma possível e a conseguir ir se adaptando e se entendendo e confiar no que está fazendo. Assim, não tem uma receita de bolo e no final vocês vão ver que as coisas vão caminhando. E acho que contar com gente que já passou por isso, assim. Então, também estou disponível. Acho que vocês, professores, são muito disponíveis. Eu sempre falei com vocês também. Então, acho que de contar com essas pessoas que já passaram por isso para conversar.
Legal, agora o Franklin quis me trollar aqui. Agora eu tô vendo a Mari de alguns anos atrás aqui, interessantíssimo, enfim. Ele tá querendo mostrar quando eu vim no Mad Coffee Academy aqui. Tem meu amigo pessoal, o Henrique, também, maravilhoso. O Henrique, eu acho que eu não conheci o Henrique. Bom... Ele é da 104. Da 104? Da 104. Enfim. Bom, Mari, mas queria agradecer muito a sua disponibilidade de vir compartilhar a sua experiência aqui com a gente, porque no final é isso, é mostrar como foi a trajetória individual de cada um para dar recursos para os que estão batalhando agora, traçarem a própria trajetória deles, com todo o nosso apoio, com todo o nosso recurso, com tudo que estamos aqui disponíveis. Com certeza. Mas muito obrigada, a sua trajetória é de um sucesso estrondoso, não é à toa, com certeza. Obrigada. E obrigada a vocês, porque vocês fizeram parte dessa trajetória, assim, acho que nada dessa vida é construído sozinho, absolutamente nada, então também obrigada a todo mundo que me ajudou e a vocês também que fizeram parte desses últimos 2 anos da minha vida de forma muito intensa. Então, muito obrigada por tudo também. Obrigada mesmo. Valeu. Obrigada, Jade. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite.